Um segredo arrepiante se esconde por trás de paredes douradas. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harold. Contem nos comentários de onde vocês estão participando hoje. Suas mensagens tornam esta aventura inesquecível. Vamos entrar. Até hoje há uma qualidade peculiar no sopro do vapor, no clangor distante do metal e no eco-oco de uma grande estação à noite que, se eu a ouço sem perceber, me transporta imediatamente para aquela meia-noite em Victória. Não que eu não tivesse visto coisas estranhas em horários estranhos antes. A vida com Poirot dificilmente é uma sequência de anedotas à beira da lareira. Mas havia naquela noite uma curiosa sugestão de teatro, de cortinas de veludo e iluminação cuidadosa, que era quase indecentemente apropriada. O drama que se seguiu pareceu encenado até o último segundo. Tínhamos sido convidados, ou melhor, Poirot fora convidado e eu como acompanhante por Lady Ravenscroft para a sala de espera real, um elegante aposento onde outrora a realeza aguardara, mas que ultimamente fora reservado para pessoas e trens especiais. O trem especial daquela noite levaria para o norte um grupo de figuras da alta sociedade para um baile beneficente nas terras altas. E com eles, zelosamente guardada, uma joia que muito se comentava nos clubes, a estrela de tiro. Um grande rubi com a peculiar tonalidade púrpura que lhe dá o nome. Por razões de seguro e publicidade, Lady Ravenscroft fora convencida de que a presença de Hercule Poirot, o renomado detetive belga, seria ao mesmo tempo reconfortante e extremamente elegante. Chique, meu amigo, murmurou Poirot para mim, alisando as pontas brilhantes do bigode enquanto atravessávamos o saguão. É isso que somos nesta hora, como uma flor de lapela. Não estou descontente. Uma flor de lapela, se usada com bom gosto, dá um toque final à noite. Nunca pretendi entender a filosofia de vestuário de Poirot, mas naquela noite ele certamente se empenhou. Seu casaco era de um preto escuro, quase luminoso, que fazia o colete branco brilhar como uma pequena estrela. Seus sapatos reluziam. E sua gravata, que ele me permitiu admirar somente depois de 1 ou 2 pequenos ajustes com um espelho, estava impecável com a precisão de uma demonstração matemática. Ele fica melhor quando há formalidade. É um homem organizado, e algo nele reage ao mogno polido e ao latão. Ao entrarmos na sala de espera, ele se dirigiu imediatamente a uma pequena mesa, sobre a qual um horário estava ligeiramente torto, e o endireitou com um delicado dedo indicador. O gesto era característico e, confesso, estranhamente reconfortante. Lady Ravenscroft, uma mulher alta, com um perfil romano e aquele charme inglês peculiar, aliado à autoridade, aproximou-se de nós toda em plumas e cetim e fez as apresentações com uma espécie de diplomacia benevolente. Era uma companhia curiosa, escolhida de uma maneira que combina notoriedade com utilidade. Sir Lionel March, disse ela, indicando um homem robusto com uma imponente corrente de relógio e o brilho habitual de quem está acostumado a ser obedecido. Presidente de alguma coisa no Conselho da Ferrovia e, sem dúvida, o mestre de cerimônias da noite. Com ele estava a senhorita Celia Bannister, sua secretária, uma moça delicada e pálida, vestindo um vestido discreto e com um rosto que parecia ter sido feito para a eficiência. Seus olhos castanhos, por trás dos óculos, observavam tudo sem dar nada em troca. Capitão Alec Rivers, continuou Lady Ravenscroft, acenando com a cabeça na direção de um homem elegante, de bigode aparado e que mancava, cuja postura transmitia uma aura de quem protegia tanto o que não podia ser visto quanto o que podia. Ele é o responsável pela segurança esta noite. É o que é, disse Jasper Fielding, que estava ali perto, relaxando com uma displicência dispendiosa, um cigarro fino e deplorável entre os dedos. Eu sabia que ele escrevia uma coluna em um dos semanários mais maliciosos, e seu sorriso, que era perfeitamente agradável, tinha o leve toque de uma faca polida.
um capitão armado e um detetive belga para proteger uma joia e uma coleção de pavões. Deus tem senso de humor. Senhor Fielding, disse Lady Ravenscroft com um tom gélido, o senhor também estará sob vigilância. De consciência? Murmurou Fielding, e ficou em silêncio enquanto seus olhos percorriam o nosso corpo, passando por nós. Havia outros a senhora Honoria Blythe, uma bela viúva, com uma grande quantidade de azeviche e uma pequena bengala que usava como pontuação. O reverendo Silas Pember, pálido e ascético, com um ar de quem podia perdoar pecados desde que não fossem engraçados. Mademoiselle Yvette Lorraine, a cantora francesa contratada para se apresentar no baile das Terras Altas, cujo vestido me fez piscar e cujas vogais eram um espetáculo à parte. O Sr. Bernard Calthorpe, membro do parlamento, um jovem que tinha ares de estar constantemente antecipando a próxima pergunta e se preparando para concordar com ela. E a doutora Lydia Hartwell, uma mulher calma de olhos penetrantes, que, explicou ela, fora convocada para servir como uma espécie de assistente médica durante a longa viagem noturna. Na periferia estavam os homens da ferrovia. Tom Larkin, o chefe da estação sólido e sério, e um carregador sardento chamado Billy, que se movia como um pássaro e parecia estar perpetuamente prestes a ser enviado para mais uma tarefa. Quando vimos Sir Lionel pela primeira vez, ele estava de pé na cabeceira de uma mesa polida, sobre a qual repousava um estojo de couro marroquino do tamanho de um pequeno livro. Ele o segurava com a mão quadrada como se fosse uma criança travessa, e o prazer que sentia pela atenção que atraía era evidente. Falou conosco com aquela cordialidade ruidosa que alguns confundem com camaradagem. Não tem problema nenhum, sabe? Disse ele. Uma tempestade em copo d'água. Mas as pessoas gostam de uma tempestade em copo d'água. Vamos guardar a coisa no cofre a bordo, e o cofre ficará sob a vigilância de Rivers até chegarmos a Perth às 8 da manhã. Uma mera questão de organização. Ordem, murmurou Poirot, e seus olhos deslizaram para o relógio da lareira como se para confirmar algum cronograma interno. Já é quase meia-noite. Nesse instante houve movimento ao nosso redor. Os músicos que haviam tocado discretamente uma melodia suave para o deleite dos presentes deram um último floreio. Mademoiselle Lorraine cantarolou algo que sugeria arrependimento, de uma forma que fez o reverendo Pember estremecer. Lady Ravenscroft bateu palmas e sorriu com a determinação de um general, enviando homens para um desfile triunfal. Até eu, que não tinha interesse na pedra além do pitoresco, senti uma agradável excitação. Há algo de dramático nos relógios nos horários, e no momento em que o ponteiro toca a hora, percebi que isso surtia efeito em Poirot. Ele ficou bem ereto, a cabeça um pouco inclinada para um lado, os lábios comprimidos, como se estivesse se preparando para ouvir uma frase musical que particularmente apreciava. Houve, primeiro, o início suave do grande relógio da estação, algures além da sala, mas dominando-a, o bater lento e solene das 12 horas. Ao primeiro golpe, Sir Lionel, dirigindo-se à sua plateia, retirou a mão da caixa de couro marroquino. Ao segundo, ergueu a caixa e a abriu. Apenas uma fração para instigar a curiosidade. Viu o lampejo de um fogo profundo e frio, não exatamente vermelho, mas sim ancestral. Uma cor que evocava reis que já não existem. A caixa de vaidade de Deus, murmurou Fielding. Blasfêmia, disse o reverendo Pember. Mais por hábito, creio eu, do que por convicção. Ao quinto toque, a porta da plataforma se abriu e Larkin olhou para dentro, com o boné na mão. 5 minutos, Sir Lionel. Muito bem, disse Sir Lionel. Ele fechou a caixa, colocou-a de volta no lugar, deu um tapinha nela e riu. Pronto, chega disso. Ao 8º golpe, Mademoiselle Lorraine exclamou algo sobre a corrente de ar e dirigiu-se à lareira. No mesmo instante, observei que a mão de Poirot se estendeu e endireitou com delicadeza
um tinteiro de prata que havia sido deslocado da mesa. Seus olhos não estavam no caso, mas nas mangas, Mel, que me lembro. Nas mãos das pessoas e nos pequenos movimentos insignificantes de seus dedos. Ao 10º badalar, houve uma estranha oscilação nas luzes. Não sei o que causa tais momentos nas estações. Talvez uma queda repentina de energia por parte de uma grande máquina. Talvez algo no painel de distribuição. A sala, que estava iluminada, tornou-se um prato escuro no qual as figuras eram sombras. Ouviu-se uma exclamação abafada. 2, 3. O estalo de uma mão contra a madeira, o estranho crepitar de uma lâmpada se alinhando. O relógio imperturbável continuou. 11, 12. E então, sempre tem que haver um e então. Ouviu-se um som muito suave que, no entanto, parecia dominar o ar, como o fechar de uma tampa. Ouvi a bengala da Sra. Blythe bater com força e o porteiro inspirar como se fosse assobiar. A luz se intensificou e se estabilizou. Um interrogatório brilhante. Todos nós, creio eu, olhamos no mesmo instante para a mesa, porque Sir Lionel estivera ao lado dela e a maleta estava sobre ela. E espera-se ingenuamente que as coisas estejam como as deixamos. A cadeira na ponta da mesa tinha sido empurrada para trás. Sir Lionel jazia aos seus pés, as mãos grandes abertas, como se quisessem agarrar algo no ar. A caixa de couro marroquino estava aberta e vazia. O fecho mordido como uma boca que gritara tarde demais. No peito de Sir Lionel, chocantemente precisa, estava a lâmina de um largo cortador de papel prateado, do tipo que se encontra nas escrivaninhas dos cavalheiros e que não corta nada mais terrível do que um envelope. Por um segundo, houve um grande silêncio. Foi quebrado por Mademoiselle Lorraine, que gritou, mas o grito foi menor que seu vestido e pareceu-lhe estranho. A doutora Hartwell disse, não o toquem, com uma voz totalmente desprovida de teatralidade, e ajoelhou-se com a competência e economia de gestos de uma mulher que sabia o que encontraria, e não queria fazer alarde disso. O capitão Rivers, movendo-se mais rápido do que parecia possível para um homem com uma deficiência, foi até a porta e encostou-se nela. Tom Larkin, com o rosto pálido de raiva, endireitou-se e lançou um olhar furioso como se a própria estação o tivesse insultado. Poirot não gritou. Também não se moveu para a frente. Permaneceu imóvel, com a cabeça ligeiramente baixa, como se estivesse a observar um quadro pendurado demasiado alto. Depois dirigiu-se sem pressa à lareira e olhou não para o relógio, embora eu o tivesse visto desviar o olhar para ele, mas para a própria prateleira estreita. Havia quase uma delicadeza meticulosa nos seus movimentos. Apanhou uma luva que tinha caído, pequena, cor creme e da mão direita, e colocou-a delicadamente ao lado da outra. Endireitou o tinteiro, embora ninguém o tivesse tocado, e limpou com a ponta do dedo um grão de cinza que tinha caído sobre a madeira polida. Hastings, disse ele então em voz baixa, por favor, feche a outra porta. Ninguém sairá e ninguém entrará. Lady Ravenscroft levou a mão à garganta. Sr. Poirot, isto é monstruoso. Isto é... Quem... É assassinato, madame, disse Poirot. Ele não elevou a voz, mas suas palavras ecoaram como o relógio. E também, observe, há algo de errado nisso. O que há de errado? Repeti perplexo. Ele olhou para mim e seus olhos, que podiam ser tão engraçados e tão gentis, agora pareciam pequenas pedras polidas. Você não vê? Não é como eu pensei. Ele se aproximou da mesa sem tocá-la e inclinou-se levemente para olhar a caixa vazia. Eles fizeram do caos uma tentativa de ordem. Quando se conhece a ordem, reconhece-se a falsificação. Voilá. A doutora Hartwell levantou-se lentamente e balançou a cabeça. Ele está morto. Morto, repetiu a Sra. Blythe, num sussurro curioso, como se estivesse testando a palavra em sua língua. O reverendo Pember começou a rezar em voz baixa. Os lábios de Fielding se moveram como se ele fosse dizer algo leviano. Mas então ele se arrependeu e não disse nada. O capitão Rivers apertou os ombros contra a porta.
Comandante da estação, disse ele com firmeza. Ninguém sai desta sala. Ninguém, disse Larkin, e sua voz tinha aquele tipo de comando tranquilo que faz os carregadores correrem. Poirot, cujo perfil, quando concentrado, lembrava-o de uma moeda, observou os rostos um a um. O alívio em um que era demasiado imediato. O horror em outro que surgia uma fração de segundo tarde. A calma de um terceiro que parecia quase indecente. Olhou também para o relógio, que agora marcava 5 minutos depois das 12. Então inspirou profundamente, como se para se livrar da fumaça da estação, e fez uma pequena reverência a Lady Ravenscroft. Senhora, disse ele, lamento profundamente, mas vamos restabelecer a ordem. O trem não partirá. A instituição de caridade... Ela começou em tom de desespero. A instituição de caridade, disse Poirot, não se beneficiará se seus benfeitores forem suspeitos de assassinato. Acredite em mim. Ele se virou para mim e sua mão pequena e muito forte tocou minha manga por um breve instante. Vamos, Hastings. Vamos começar. A pedido silencioso de Poirot, nos reunimos formando uma espécie de ferradura irregular ao redor da longa mesa. Ele ergueu a mão e o murmúrio cessou. Capitão Rivers, o senhor permanecerá naquela porta. Senhor Larkin, por favor, tenha a gentileza de telefonar pessoalmente para o superintendente de polícia. Nada de porteiros, nada de fofocas. Além disso, a plataforma deve ser evacuada e o indivíduo especial detido. Larkin engoliu em seco. Muito bem, Sr. Poirot. Ele foi até a campainha. Billy ficou parado com os olhos arregalados e foi chamado de volta com um gesto. Agora, disse Poirot, ninguém se mexa. Vou observar a cena. Mademoiselle Lorraine junto à lareira. Sra. Blythe junto à poltrona. Senhorita Bannister perto do tinteiro. Sr. Fielding afastado da mesa. O reverendo atrás dele. Sr. Calthorpe, não se incline. Lady Ravenscroft. O Dr. Hartwell pode se levantar. A médica se levantou, limpando os dedos meticulosamente com um pequeno quadrado de linho. A morte foi instantânea. Uma única estocada entre as costelas. O ângulo é ligeiramente descendente. Ah, disse Poirot, como se a observação fosse uma nota numa melodia que ele esperava. Inclinou-se, com as mãos atrás das costas, e examinou o cabo do cortador de papel sem tocá-lo. Observou Hastings. A lâmina está limpa junto ao cabo. Quem a golpeou limpou o que estava à mostra. O cigarro de Fielding chiou ao cair em uma bandeja diante do suave aceno de Poirot. Por favor, monsieur. O sorriso do jornalista se desfez. A cinza tremia em seu punho. Fui até a janela onde ficava a placa de Poirot, trancada e fechada com ferrolho, relatei. Lá fora lâmpadas queimavam. O vapor subia como névoa de teatro contra os vidros. Um quarto fechado, murmurou o reverendo com um estranho deleite. Não está fechado, disse Poirot, mas contido. Faremos um inventário do ser humano. Ele endireitou o tinteiro e examinou o estojo de couro vazio. Sir Lionel mostra. Depois fecha e dá um tapinha. Ao cair da noite, alguém teve coragem e cálculo. Cálculo. A voz de Lady Ravenscroft estava tensa. A pequena ordem imposta à desordem, disse Poirot suavemente. A cadeira empurrada, com precisão excessiva. O fecho da mala dobrado para trás sem abrir. A faca colocada com uma simetria que é, como dizer, teatral. Não é desordem inglesa, é organização. O capitão Rivers se mexeu. Seus nós dos dedos estavam avermelhados. Celia Bannister, muito serena, tinha uma mancha escura de tinta em um dos polegares. A bengala da Sra. Blythe tilintou. Sobre a lareira jazia uma luva creme que Poirot havia combinado com a de seu par. Ninguém a reclamava. De quem? Perguntou ele. Silêncio. Mademoiselle Lorraine ergueu as mãos nuas, dando de ombros. Lady Ravenscroft balançou a cabeça negativamente. As luvas de Célia eram pretas. As da Sra. Blythe, de crochês cinzentas. Muito bem, disse Poirot. Vamos descobrir. Ele se virou para Larkin, que estava substituindo o atendente.
A polícia! Eles estão a caminho, senhor, mas estão atrasados. Falta de pontos. Bom, temos minutos que nos pertencem. Seus olhos brilharam. Cada um de vocês dirá em uma frase onde estava e o que fez quando as luzes oscilaram. Obedecemos um a um. As frases se sobrepunham e se contradiziam nos pequenos detalhes que a verdade apresenta quando dita às pressas. Poirot ouvia sem comentar, com a cabeça inclinada para um lado. Por fim disse, obrigado. Hastings, preste atenção. Já temos a primeira mentira. Ele não revelou o nome do mentiroso de imediato. Poirot deixou o silêncio pairar sobre nós, e seu olhar percorreu os rostos até chegar à senhorita Bannister. Você disse que não se moveu da mesa do console. Não fiz isso, respondeu ela prontamente. O brilho me assustou. Estendi a mão se a gente se firma. Contra o quê? A mesa, oh! A cor se intensificou. O tinteiro. Eu preciso... Exatamente. Ele inclinou a cabeça. A tinta no seu polegar direito ainda está fresca. Não é nada. Mas não é o que você disse. Seus lábios se comprimiram. Então me corrijo. Eu toquei no tinteiro. Bom, uma pequena mentira. Ele se virou. Monsieur Fielding? Pela palma da mão, como eu disse. Detesto brigas. E, no entanto, seu cigarro se apagou naquela bandeja, disse Poirot apontando para o pires de prata no canto da escrivaninha. Não há outro. Os olhos de Fielding brilharam. Acho que me movi sem perceber. Às vezes, murmurou Poirot. Capitão Rivers, suas mãos. O capitão estendeu-as. Apareceu um arranhão avermelhado nas juntas dos dedos da mão direita. Aquilo? E disse ele. O batente da porta. Voltei lá rapidamente. Antes ou depois das luzes se estabilizarem? Não saberia dizer. E você, doutor? A doutora Hartwell estendeu suas mãos delicadas. Havia uma minúscula mancha de sangue no punho esquerdo. Do corpo, disse ela simplesmente. Eu me ajoelhei como lhe disse. Poirot curvou-se novamente sem tocar, examinando a caixa de marroquim. Fechou os olhos e respirou fundo. Um leve aroma violetas. Mademoiselle Lorraine riu ofendida. É crime ter um cheiro agradável? Não é, disse Poirot. E talvez não seja exclusivamente seu. Lady Ravenscroft. Eu nunca uso violeta, disse ela. Só rosas. A senhora Blythe fungou. Jet não tem cheiro. O reverendo Pember estava com as mãos juntas em prece. Eu orei. Oui, disse Poirot. E o Sr. Calthorpe? O jovem começou a falar. Eu estava perto da janela, que está do lado de fora, disse Poirot suavemente. Você pressionou a mão contra o vidro e não deixou marca. Calthorpe corou. Então fiquei ali parado, feito um tolo. Todos nós fizemos alguma coisa. Poirot tirou a pequena luva creme da lareira, entre o polegar e o indicador. Esta, que nenhum de vocês possui, também fez alguma coisa. Apenas uma luva. Por que tirar a direita e não a esquerda? Ninguém respondeu. O grande relógio continuou a bater as horas. Do corredor veio o som grave do telefone. Larkin atendeu e retornou. O superintendente Graves chega em 10 minutos. Então, por 10 minutos, disse Poirot, eu sou a lei. Impediremos que a joia, se estiver aqui, vá além do bolso de alguém. Peço sua permissão, sem alarde, para examinar apenas as mãos e os bolsos externos. Um absurdo! Exclamou a senhora Blythe, irritada. Razoável, disse Lady Ravenscroft. Concordamos. Rivers assentiu com a cabeça. Fielding deu de ombros. Um a um, relutantemente, eles cederam. A atenção de Poirot era como a de uma agulha para o menor detalhe. Uma mancha de tinta, um fio solto, um cheiro que a luva não conseguia detectar. E foi na terceira inspeção que a primeira pista falsa se apresentou. Perigosa como a estrela de tiro. Veio acompanhado de Mademoiselle Lorraine. Poirot, depois de lançar um olhar para Rivers e Fielding, virou-se para a cantora com uma pequena reverência. Seu chale, por favor. Ela tirou-o da cadeira, um tufo de raposa prateada forrado com seda violeta, e estendeu-o para ela. Poirot não vasculhou.
Apenas o pesou delicadamente pela gola. Depois beliscou uma costura entre o polegar e o indicador. Ah! De dentro do forro retirou uma pequena bolsa de veludo roxo com cordão. Era pesada. O aroma de violetas subiu intensamente. Lady Ravenscroft gritou. Rivers deu meio passo para fora da porta. Fielding assobiou. Poirot afrouxou o cordão de seda e deixou o objeto deslizar para a palma da mão. Mesmo sob aquela luz forte, a pedra ardia com um fogo constante e majestoso. Aquele brilho peculiar e profundo que eu vira 1 minuto antes e que jamais deveria esquecer. A estrela de tiro, disse Larkin com a voz rouca. Mademoiselle Lorraine empalideceu. Mas isso não é meu. Eu não sei. Naturalmente, respondeu Fielding arrastando as palavras. Perde-se rubis como se perde uma passagem de trem. Rivers cerrou o maxilar. Está bom. Mademoiselle, a senhora ficará exatamente onde está. Ele olhou para Poirot. Encontrado com ela. Isso é conclusivo o suficiente para mim até a chegada de Graves. Conclusivo? Murmurou o reverendo meio admirado, meio aliviado. A senhora Blythe fungou moralista. O lápis de Celia Bannister apareceu e pairou no ar, ávido por nomes, horários, provas. Poirot recolocou a pedra na bolsa e a bolsa na dobra do embrulho, com cuidado. Ainda não vamos emitir um julgamento, capitão. Vamos apenas passar o tempo. Mademoiselle, a senhora não carrega sempre um perfume de violetas? Ela ergueu as mãos em desespero. Sim, não. Às vezes. É moda. E uma bolsinha de veludo roxo, também na moda. Ele inclinou a bolsinha e deixou um único grão de branco sem brilho aparecer na textura violeta. Pó facial. Talvez não seja seu. Ou talvez sim. Só prova que mulheres são mulheres. Isso prova que foi roubo, disse Rivers secamente. Os olhos de Poirot se voltaram para a luva sobre a lareira. E, no entanto, veja bem. Você não usava luvas. Veio até a lareira reclamando da corrente de ar, e ambas as mãos estavam nuas. Por que, então, uma luva solitária da mão direita, pequena, creme, permanece ali como uma pergunta? Era sua, não? De Lady Ravenscroft? Não. As da senhorita Bannister são pretas. As da senhora Blythe, cinzas. A luva é da direita. A joia foi levada com a direita. A faca também foi empunhada com a mão direita. Faço apenas uma pequena anotação. Yvette encontrou sua voz. Senhor, algum inimigo? Alguém o escondeu. É possível. O olhar de Poirot deslizou para Fielding, cujo sorriso se desfez, e depois para Rivers, cujos olhos não se desfizeram. Também é reconfortante acreditar. Não nos iludiremos, esperaremos. Do corredor vinha um estrondo distante. Um trem seguindo por outra linha. O tempo passou e desapareceu. Larkin pigarreou. O superintendente está perto, senhor. Poirot inclinou a cabeça. Então, por mais 5 minutos, vamos observar. Cada rosto ensina, cada bolso também. Hastings, anote para mim quem está aliviado, quem está zangado, quem é inteligente. Fiz como Poirot pediu. É um exercício estranho. Observar expressões quando o próprio coração está acelerado. O alívio se mostrou mais rapidamente nos olhos do reverendo. Rápido demais, pensei, como se a oração tivesse sido atendida convenientemente. A raiva de Lady Ravenscroft era pura e correta. Ela odiava o escândalo mais do que o perigo. A inteligência de Fielding brilhava como vidro. Ele assistia a uma estreia como crítico. O rosto de Celia Bannister não se moveu. Mas seu lápis, embora ela não escrevesse nada, clicou 1, 2 vezes, um pequeno metrônomo. Passos de botas ecoaram pelo corredor. O superintendente Graves entrou com um sargento trazendo consigo uma lufada de ar frio. Era um homem austero e robusto, de olhar sereno, que escutou imóvel enquanto Rivers fazia um resumo militar. Quando Poirot indicou o embrulho e a bolsa, Graves os ergueu com cuidado metódico. Isto, Sr. Poirot, é tão seguro quanto Deus permite, disse ele. Mademoiselle, peço-lhe que nos acompanhe quando formos para a delegacia. Yvette perdeu a cor.
Mas eu juro, superintendente, disse Poirot com suavidade, o senhor me concederá apenas 10 minutos. Prender alguém precipitadamente é afrontar a verdade. Graves o observou por um instante. Depois assentiu com a cabeça uma vez. 10 então, não mais. Jenkins, fique perto da dama. Poirot pegou a bolsa de volta, examinando o cordão de seda. Observe, Hastings. Um laço, 2 voltas, puxadas, pontas irregulares. É o jeito inglês. O jeito francês, como se chama mesmo? Dá um nó que se solta com um puxão só. Yvette olhou fixamente. Eu empato como qualquer um empataria. Como qualquer um aqui, murmurou Poirot. Ele pousou a bolsa e se virou para Larkin. O escurecimento. Sempre à meia-noite? Larkin balançou a cabeça. Não, senhor. Havia uma locomotiva de carga pesada vindo da garganta sul. A maré pode fazê-las afundar. Bom, não é uma conspiração de eletricistas. Ele se aproximou de Rivers. O senhor tem as chaves do cofre do trem, capitão? Rivers tocou no bolso do peito. 2 chaves em uma corrente. Não as deixei sair de perto de mim. Nem mesmo para apertar a mão de Sir Lionel em sua pequena demonstração? Não apertei as mãos, disse Rivers sucintamente. Conversamos. Os olhos de Poirot desceram para os nós dos dedos ralados do capitão, depois para o estilete e então voltaram a subir. E o seu mancar piora com a umidade? Eu consigo, disse Rivers. Graves parecia impaciente. Sr. Poirot. Imediatamente. Só mais uma coisinha. Poirot ergueu a luva creme novamente, colocou-a sobre a lareira polida e com 2 dedos, comparou-a com a largura da palma da mão de Yvette. Pequena demais, disse ele suavemente. Ficaria apertada na base. Senhorita Bannister. Sua mão? Ela hesitou, depois estendeu a luva com cuidado e habilidade. A luva cobriu sua mão quase perfeitamente. A expressão de Célia não mudou. Eu já disse que não tinha luvas de creme. Talvez você também não. Poirot passou a mão por dentro da luva, na bainha do punho. Um fio preto, de um casaco de lã. O seu é preto. Ele olhou para além dela. O da Sra. Blythe é preto e cinza. O da Lady Ravenscroft é pálido. O detalhe lhe é caprichoso. Eu apenas o noto. Graves abriu os braços. E eu registro um rubi no chale de uma dama, que manteremos sob seu selo, disse Poirot prontamente. Faça-me a gentileza de lacrar também o tinteiro, o cortador de papel onde está e esta luva. Ninguém sai daqui. E haja mais uma concessão. Permita-me uma busca mínima, apenas nas bolsas. Ele se moveu com rapidez, cortesia e ares de quem anota pedidos de chá. A bolsa do Dr. Hartwell continha uma organização clínica impecável e um sachê com um leve aroma de violetas. A de Lady Ravenscroft era um caos de convites. A da Sra. Blythe continha um frasco de sal volátil e um livro de orações. A de Célia Bannister continha lápis, uma pequena régua, um passe de trem e, curiosamente, um furador de bilhetes. Algo inesperado para uma secretária. Poirot soltou um leve "ah" e fechou a bolsa. Basta, disse Graves. Mademoiselle Lorraine virá agora. Vamos prosseguir. O maxilar de Graves tinha aquela expressão tensa que eu reconhecia. Vamos prosseguir. Só um minuto, disse Poirot. Para o seu relatório, superintendente. Uma verificação das posições. Monsieur Larkin, pode diminuir as luzes por 2 segundos e religá-las? Larkin olhou para um interruptor na parede. Posso desligar o circuito interno e ligá-lo novamente. Façam isso quando eu levantar a mão. Capitão Rivers, fique à porta. Jenkins, fique com Mademoiselle. Todo o resto como está. Poirot colocou o estojo de couro marroquino vazio firmemente no lugar e, com um último toque meticuloso no tinteiro, recuou. Levantou a mão. A luz caiu num crepúsculo acinzentado, e, como antes, o quarto respirou. Naquele silêncio, nossos corpos nos confessaram. As lâmpadas acenderam-se novamente. A voz de Poirot era muito suave. Obrigado. Os hábitos não mentem. Senhorita Bannister, sua mão direita foi imediatamente ao tinteiro novamente.
Você é uma criatura da pequena ordem. Os cílios de Célia não piscaram. Eu mantenho as coisas em ordem. Exatamente, ele se virou. Capitão Rivers, o senhor se moveu para reforçar a porta e bateu na moldura com o mesmo nó do dedo de antes. Rivers olhou para a própria mão com irritação. Força do dever. Madame Blythe. Sua bengala bateu 2 vezes na perna da cadeira. Monsieur Fielding, o senhor se virou para jogar as cinzas nesta bandeja. Portanto, ao diminuir a luz, o senhor estava mais perto da mesa do que alegava inicialmente. O reverendo apertou o livro. Lady Ravenscroft estendeu a mão em direção à caixa. O Dr. Hartwell deu um passo para se ajoelhar. Ele inclinou a cabeça. Somos o que somos. Graves fez um som de impaciência. Poirot o interrompeu, erguendo o pequeno furador de bilhetes de aço que havia devolvido à bolsa de Célia. Uma curiosidade para a minha ignorância. Senhorita Bannister, por que uma secretária carrega um instrumento de guarda? Ela encarou-o fixamente. Sir Lionel gostava que as correspondências tivessem os cantos cortados quando a tarefa era concluída. Era um código visual. Cortado significa terminado. Ele chamava isso de organização. Larkin franziu a testa. Nós não emprestamos nossos socos. Comprei, disse Célia, numa loja em Holborn. Muito metódico. Poirot deixou o ponche cair. Mais um nada, superintendente, e terminamos. Lenços, por favor. Só para o nariz. Elas emergiram relutantes. O perfume de Lady Ravenscroft cheirava a rosas. O da Sra. Blythe a sal marinho. O de Fielding a tabaco e uma suspeita de um perfume que não lhe pertencia. O de Rivers era limpo e levemente oleoso, com um toque metálico. O do reverendo a linho simples. O da senhorita Bannister a lavanda. O do Dr. Hartwell ostentava delicadamente as violetas de seu sachê. Poirot assentiu com a cabeça, como se conferisse uma conta que já havia feito. Agradeço. Seus olhos repousaram por uma fração de segundo no quadrado de cambraia de Fielding. Então ele se afastou. Superintendente, com licença. O senhor cumprirá seu dever. Graves fez um sinal. Jenkins aproximou-se de Yvette. Ela olhou para Poirot como se estivesse se afogando. Ele não a resgatou. Apenas curvou-se com grave cortesia. A porta se abriu, deixando entrar uma lufada de ar mais frio, e se fechou sobre eles. Um silêncio estremeceu em seu rastro. O relógio murmurou as horas. A cabeça de Poirot inclinou-se ligeiramente para um lado. Removemos o que era conveniente remover, disse ele. Agora resta o que não é conveniente. O que você quer dizer com isso? Exigiu Lady Ravenscroft. A pedra no embrulho explica demais, e por isso nada. Ele pegou meu braço e deu um passo, a voz quase inaudível. Preste atenção, Hastings. Observe a precisão da senhorita Bannister, a vigilância do capitão Rivers, a pequena mentira do Sr. Fielding sobre a posição, a violeta que não é só da cantora. Nosso ladrão é meticuloso demais. Ele organiza, limpa, posiciona. Ele torna o quadro perfeito. Ele olhou para o estojo vazio. Mas ainda há uma nota dissonante. Que nota? Sussurrei. Ele sorriu sem alegria. Por enquanto guardo-o aqui. Tocou a têmpora. Deixemos agora que as consciências falem. Não digam nada. Observem tudo. Rostos em repouso falam mais alto que bocas, disse Poirot, e moveu uma cadeira um pouco, um mata-borrão, um fio de cabelo. Colocou a luva creme com a palma para baixo, diante do tinteiro e a deixou ali. Um ornamento inútil. Ninguém disse nada. A estação zumbia além das janelas como uma fera adormecida. Fielding foi o primeiro a se manifestar. Se a sua consciência for para cantar, Sr. Poirot, espero que ela mantenha o ritmo. A minha é completamente desafinada. Seu humor, monsieur, é um véu, respondeu Poirot agradavelmente. Às vezes a brisa o levanta. O senhor me disse que não gostava de uma confusão. Mas mesmo assim veio até a mesa ao anoitecer. Pourquoi? Para sacudir as cinzas, como você observou.
e para ver talvez o que um showman havia deixado à solta. Poirot não esperou pela resposta. Seu olhar deslizou para Rivers. Capitão, perdoe a impertinência. O senhor ofereceu conselhos a Sir Lionel sobre a segurança. Quantas vezes sugeriu que ele não exibisse a pedra? 3, disse Rivers sucintamente. Esta noite ele insistiu. E no início desta noite, houve alguma, como se diz, perturbação do seu temperamento? Célia respondeu antes que o capitão pudesse. Sir Lionel nunca era incomodado, disse ela rápido demais. Seu lápis clicou uma vez. Nunca? Poirot ergueu uma sobrancelha. Nem mesmo por uma carta, talvez? Uma que fale da meia-noite? Houve um breve silêncio. O rosto de Célia permaneceu sereno. Apenas o lápis clicou novamente. Ele recebeu todo tipo de carta. Mas ouí. E esta noite. Ela respirou fundo. Um bilhete anônimo às 7 entregue em mãos. Não mencionei porque me pareceu uma bobagem teatral. Rivers se virou para ela. Por que não me contaram? Porque, disse ela calmamente. Sir Lionel riu e a colocou no fogo. Ela o advertia para não desafiar o destino à meia-noite em ponto. Ela olhou nos olhos de Poirot. Eu supus, erroneamente, que fosse do colunista. Fielding deu um sorriso discreto. Prefiro minha malícia com créditos assinados. Descreva a mão, disse Poirot. Letras maiúsculas impressas, desajeitado. Ah! A cabeça de Poirot inclinou-se, satisfeita como um homem que ouviu uma nota que esperava. Isso é útil, mademoiselle. Obrigada. A senhora Blythe fungou virtuosa. O senhor envia avisos. O senhor, murmurou o reverendo. E os excêntricos. Os dedos de Poirot tocaram a luva sem a virar. Um aviso que indica a hora e a maneira. E o nosso mestre de cerimônias cumpre o que promete. Considere, Hastings. Um assassino que planeja a escuridão não escolhe uma faca que está à mão sobre a mesa, a menos que queira que pensemos em impulso. No entanto, ele limpa, ele encena, ele planta. É artifício sobre artifício. As mãos de Lady Ravenscroft tremiam sobre a bolsa. Está dizendo que a pedra foi colocada no embrulho daquela criatura para nos distrair do assassinato? Digo, respondeu Poirot com muita suavidade, que quem matou Sir Lionel já planejava ser acreditado pelo roubo. Portanto, nos deu um ladrão que pudéssemos incriminar. Ele olhou para o lenço de Fielding. Monsieur, o senhor não usa violetas, creio eu. Não. E, no entanto, eles beijam a tua roupa de cama. Os olhos de Fielding se estreitaram. Emprestado de uma dama, talvez. Talvez, disse Poirot. Tantas coisas são emprestadas esta noite. Luvas, perfumes, ferramentas. Seu olhar repousou no furador de bilhetes que sobressaía um pouco da bolsa de Célia. Pegamos emprestado, cortamos, organizamos. Diga-me, Mademoiselle Bannister, Sir Lionel usou seu furador esta noite? Ele não fez isso, disse ela secamente. Mas sim, disse Poirot suavemente. Acho que ele cortou alguma coisa num momento de decisão. Voltará para nós em breve. A boca de Rivers se contraiu. O que você espera receber em troca? A verdade, disse Poirot. E a verdade tem pernas. Escute. Do corredor vieram passos apressados e uma voz chamando o nome do chefe da estação. Larkin sobressaltou-se, trocou um olhar com Poirot e dirigiu-se à porta. Os olhos de Poirot, muito brilhantes, não se desviaram do rosto impassível de Célia. Larkin voltou com Billy ao seu lado, o menino segurando uma pá de cinzas e parecendo ao mesmo tempo triunfante e aterrorizado. Com licença, Sr. Larkin. Sr. Poirot, senhor. Mas quando eu estava limpando a lareira, algo que não era cinza caiu junto com o resto. Poirot estendeu a mão. Billy, com cuidado e fuligem, colocou um pedaço carbonizado na palma da mão dele. Era um canto de papel grosso, enegrecido em 2 lados. Nele, em letras maiúsculas impressas em negrito, estavam os restos ilegíveis de palavras T12 e, mais abaixo, não tente fi. E o canto, murmurou Poirot,
virando o fragmento. Está cortado 2 vezes. A mordida era um pequeno crescente duplo, entalhado com uma rebarba que dava a um dos chifres uma pequena ponta. Os olhos de Poirot se voltaram para Célia. Mademoiselle, seu código. Sua voz era firme. Sir Lionel gostava de marcar os itens com os quais lidava. Se ele recortasse isso, significava apenas que iria ignorá-los. Ou que ele não seria governado por covardes. Acrescentou Rivers com um tom sombrio. Poirot pegou o furador de bilhetes da bolsa de Célia, olhou para as lâminas e, sem usá-lo, comparou-as às marcas curvas do papel. A mesma imperfeição, Hastings. A pequena rebarba à direita. Uma ferramenta, como uma assinatura. A senhora não nos contou sobre o recorte, mademoiselle. Não significou nada, disse ela. O lápis clicou uma vez. Achei melodramático. No entanto, você se lembra da hora exata, e agora temos isso anotado. Poirot olhou para baixo novamente. Billy, você é um ótimo garoto. Será recompensado. Você só apagou esta fogueira? O salão real, senhor. Não tinha muita coisa lá. Como diz o Sr. Larkin, não se pode ter um incêndio com vestidos de gala. Exatamente. Poirot devolveu o fragmento à pá de lixo com a mesma delicadeza com que o havia recebido. Viu, Hastings? A verdade volta com os garis. O lábio de Fielding se curvou num sorriso irônico. O que a sua verdade revelada diz, monsieur? Que um idiota anônimo sabe dizer as horas? Que Sir Lionel recebeu e processou uma ameaça? Que alguém aqui sabia disso? E que nosso assassino, que ama a ordem, subestimou o amor inglês por ela. Ele me deixou simetrias demais. Lady Ravenscroft emitiu um pequeno som. Você continua dizendo ele. Por que, senhora? A estocada foi para baixo com força suficiente para atingir o coração entre as costelas. Possível para uma mulher. Certamente. Mas a situação posterior revela uma mente mais interessada na organização do que no teatro. É um toque de classe. Ele ergueu a mão quando Graves reapareceu na porta. O rosto do superintendente estava sério. A senhora no escritório desmaiou, doutor. Uma encenação, eu diria, mas se o senhor pudesse dar uma olhada. A doutora Hartwell pegou a bolsa dela sem hesitar e foi com ele. A porta se fechou novamente. Rivers se mexeu. Depois se acomodou mais uma vez em seu posto, com o maxilar tenso. A bengala da senhora Blythe fez 1, 2 tiques. Poirot observou o espaço deixado pelo médico, como se esperasse que uma forma se desfizesse no ar. Um desmaio, disse ele suavemente. Às vezes é conveniente afastar um espectador em determinado momento. Em que momento? Perguntei. Neste momento, outro artista prefere não ser observado. Seu olhar, rápido e preciso, percorreu a sala. Os olhos semicerrados de Fielding, a piedade do reverendo, o medo de Lady Ravenscroft, e repousou por um instante na máscara impassível de Celia Bannister e no pequeno ponche preto que espreitava de sua bolsa. Veremos se o intervalo será aproveitado. Como que para responder, a estação tremeu com a passagem de uma locomotiva distante. Em algum lugar além, uma porta bateu. Lá dentro, o relógio marcava 30 horas. Ninguém disse nada. A mão de Poirot deslizou até a luva creme, que estava com a palma para baixo. Com um dedo ele a girou de modo que a palma ficasse para cima. Uma fina mancha cinza indicava onde a ponta do polegar deveria estar. Ele assentiu, satisfeito, como se tivesse acertado uma conta particular e ainda não a tivesse revelado. Cinza, murmurou Poirot. Não cinza, grafite. Ele ergueu os olhos. Mademoiselle, empreste-me seu lápis. Célia, após uma breve pausa, entregou-lhe o lápis. Poirot fez uma leve marca num pedaço de papel que tirou da carteira. Pressionou o polegar creme sobre ela e levantou o lápis. A marca se intensificou, revelando a mesma ardósia lisa.
Devolveu-o com uma pequena reverência, sem nenhum comentário. O lápis de Célia clicou uma vez em seus dedos firmes. Fielding observava divertido. Você está compondo um soneto para a papelaria? Poirot sorriu. Apenas uma nota de rodapé. Ele colocou a luva de volta na lareira como quem guarda uma estatueta. A porta abriu-se rapidamente. Graves entrou com a doutora Hartwell atrás dele, com o rosto impassível. A bolsa, disse ele secamente, sob meu próprio selo, aberta em meu escritório por formalidade, com Jenkins e a senhora presentes. Ele estendeu a bolsa de veludo roxo, ainda amassada, com um rasgo na abertura onde a cera havia sido rompida. Inclinou-a. Uma única conta opaca, do tipo usado para dar peso às bainhas, rolou para a palma da sua mão. Lady Ravenscroft emitiu um som entre um soluço e um palavrão. Rivers praguejou. Yvette? Perguntou Poirot. Em estado de choque, disse o Dr. Hartwell. Meio desmaiado, meio histérico. Completamente capaz de ambos. Jenkins deixou-se mandar. Buscar água. Quando voltou, a janela da plataforma estava escancarada e o lacre da bolsa estava rasgado. Graves cerrou o maxilar. Responderei pela honestidade de Jenkins, mas não por sua inteligência. Poirot inclinou a cabeça sem surpresa. O intervalo foi utilizado. É como eu temia. Rivers empurrou a porta. Precisamos revistar a plataforma. Larkin, 2 agentes já estão posicionados ao longo da barreira, disse Graves. Ninguém vai ultrapassá-la. No entanto, disse Poirot suavemente, seu ladrão não está no vento. Ele está aqui. Graves se virou para ele com um respeito exasperado. Explique isso, por favor. De bom grado, no momento oportuno. Por ora não nos dispersemos. Capitão, suas chaves. Verifique-as. Rivers puxou a corrente curta. 2 chaves pendiam, limpas e idênticas. Presente. Ótimo. Senhor. Larkin, certifique-se de que ninguém use os telefones sem a sua presença. Larkin assentiu com a cabeça pálido e feroz. Billy, à porta, parecia enjoado de tanta excitação. O olhar de Poirot voltou-se para a pequena conta inocentemente obscena. Uma isca para lastro. A bolsa no embrulho foi o primeiro floreio. Do mágico. O segundo para arrancar o prêmio da manga do próprio superintendente. Ele olhou para o Dr. Hartwell. O senhor foi chamado por quem? Por ordem de Jenkins, disse ela. A pedido do superintendente, a senhora cambaleou e escorregou da cadeira. Muito bem, murmurou Poirot. O desmaio é a cortina mais antiga de todas. Cília falou com frieza. Então você acusa a polícia de conluio? Acuso, disse Poirot suavemente, uma mente que ensaia e ensaia até que as deixa estejam perfeitas. Ele olhou para a cadeira ao lado da mesa, torta demais, para o tinteiro endireitado, para a luva, com a palma levemente acinzentada. Repito, há uma nota dissonante. Ele se virou para Graves. Aguardem todos. Tragam de volta o jornalista e a dama. Faremos os últimos ajustes. Trouxeram Yvette de volta para o meio de Jenkins e Graves, pálida e indignada, e Fielding com ela, com o sorriso retocado como se fosse tinta. Poirot agradeceu-lhes com um leve tom de constrangimento e começou, sem mais nem menos, a reposicionar as cadeiras. Aqui um pouco para a direita, ali um pouco para a frente, até que a cena retomasse sua geometria precisa. Seremos breves, disse ele. Apenas um experimento. Caminhou até a mesinha lateral e, com o indicador, deslocou a tabela de horários da ferrovia, deixando-a ligeiramente torta. Em seguida, virou as costas e não disse absolutamente nada, nem do frio, nem da hora, nem do curioso hábito inglês de se desculpar com os móveis. Houve um breve silêncio controlado. E então, tão inevitavelmente quanto uma bússola apontando para o norte, a mão de Célia Bannister, precisa e econômica, alcançou e alinhou o livro. Merci,
disse Poirot sem se virar. É como eu supus. Ele se virou para nós novamente, sereno. Monsieur Larkin, o fragmento, por favor. Billy trouxe a pá de cinzas. Poirot, usando um mata-borrão como almofada, colocou o canto carbonizado sobre a mesa e prendeu-o com um clipe de papel. Mademoiselle, permita-me mostrar-nos o código de Sir Lionel. Marque-o como acionado. O queixo de Célia ergueu-se ligeiramente. Ela recebeu o soco, alinhou as mandíbulas e mordeu 2 vezes com precisão. Poirot comparou as marcas em forma de crescente com as cicatrizes mais antigas. O pequeno esporão no chifre direito parecia uma assinatura. Muito bem, murmurou ele. Veja, superintendente, como os hábitos deixam suas pequenas pegadas. Fielding deu uma risada suave. E o que essa pegada prova? Que Sir Lionel pregou seu aviso com uma ferramenta específica e que a ferramenta estava na bolsa da senhorita Bannister. Nada mais, nada menos. Não se adiantem. Vamos a pé. Ele devolveu o soco. Agora, um último ajuste. Ele caminhou até a lareira, ergueu a luva creme, girou-a uma vez contra a luz e a colocou de volta com a palma para cima, revelando a impressão digital cinza do polegar como uma contusão. Uma luva da mão direita que beijou um lápis, disse ele suavemente. Quem escreve letras maiúsculas anônimas em uma luva? Uma alma que não gosta de impressões digitais. Graves se mexeu. Sr. Poirot, se o senhor tem razão. Tenho várias, superintendente, e vou organizá-las em um instante. Seus olhos percorreram a sala, parando finalmente em Rivers. Capitão, suas chaves estão seguras? A mão de Rivers foi ao bolso do peito. Ele puxou a corrente esticada e a deixou cair com um alívio que beirava a raiva. É em segurança. Bom, então quem ensaia tem que improvisar. Ele se virou parcialmente, e naquele instante ouviu-se um pequeno e revelador tilintar da grelha quando algo metálico encontrou o ferro. Billy, rápido como um raio, agarrou com a tenaz e ergueu um minúsculo parafuso enegrecido na rosca. Senhor, ele exclamou ofegante. Estava nas cinzas. Os olhos de Poirot brilharam. De que, meu rapaz? Billy, orgulhoso de saber, disparou. Um soco resolve, quando você abre a proteção para esvaziar os fragmentos. É complicado. Os dedos de Célia permaneceram imóveis sobre a bolsa. Poirot estendeu a mão. Billy deixou o parafuso cair na palma da mão dele. Poirot o pesou. Lançou um olhar rápido para o furador de bilhetes que espreitava da pasta da secretária e, em seguida, para Graves. Superintendente, disse ele suavemente. Seremos muito ordeiros. Abriremos, sob seu olhar, aquela pequena ferramenta. Devagar, com cuidado, sobre um lençol limpo e com este parafuso para juntá-la caso se desfaça. E pediremos, enquanto fazemos isso, que ninguém respire sobre a verdade. Ele colocou o parafuso no mata-borrão, alisou o papel com um carinho e ergueu o furador com 2 dedos, como se fosse um inseto delicado. Atenção, meus amigos, disse ele, e sua voz, embora calma, tinha o timbre de um maestro erguendo a batuta. O próximo toque nos dará ou nada, ou tudo. Graves inclinou-se sobre o ombro de Poirot, enquanto eu segurava a folha limpa e plana. Poirot, com a delicadeza de um relojoeiro, colocou o pequeno parafuso de lado, tateou o segundo e o girou com um canivete de cabo de marfim. A placa frontal da proteção se soltou. Uma pequena quantidade de pedaços de papel, minúsculas luas, caiu sobre o branco. Houve um leve arrepio na sala, meio horror, meio curiosidade, como a sensação que se tem quando um mágico junta as mãos em concha. Poirot bateu 2 vezes na maçaneta. Mais pedaços de papel caíram, macios como poeira. Com a terceira batida, ouviu-se em meio à neve um som que não era de papel. Um clique compacto e inconfundível de algo duro e pesado encontrando o mata-borrão. Mesmo antes de ver, eu já sabia. Estava aninhado de forma absurda naquele confete. Um rei em um berço de desperdício, a estrela de tiro firme como um coração, ardendo com seu fogo grave interior.
Um grito estrangulado escapou de Lady Ravenscroft. Rivers prendeu a respiração num suspiro de soldado. Celia Bannister não gritou. Permaneceu ereta, o rosto pálido a ponto de as sardas no dorso do nariz se destacarem como finos grãos de poeira, e as mãos repousavam quietas demais, sobre a alça da bolsa. Apenas o lápis clicou. Mesmo isso, permaneceu imóvel. A grande mão de Graves desceu sobre a pedra com um movimento quase terno. Certo, disse ele, com uma satisfação que não era maldosa. Isso conclui uma parte. Exatamente, disse Poirot. Colocou a concha de ponche vazia sobre a mesa e, pela primeira vez naquela noite, permitiu-se um leve suspiro. Devolvemos a Scotland Yard a joia da Ásia. E agora recolocamos em seus lugares os pequenos objetos de decoração e tiramos dela quem os organizou. Os lábios de Célia se moveram. Arrumado? Disse ela, e a voz fria era a mesma de antes, só que mais seca. Eu endireitei um livro. Isso não é assassinato. Não, senhorita, disse Poirot com muita delicadeza. Assassinato é assassinato. O endireitamento é a sua assinatura. A senhora não pensou nisso. Não pôde evitar. Observem todos vocês à primeira vista. A cadeira posta em pé quando um homem cai torta. O fecho da caixa de marroquim dobrado para trás, cuidadosamente, em vez de se abrir de repente. A faca posta exatamente, até mesmo em equilíbrio, sobre o cabo. O tinteiro reto, embora o mundo tivesse sido abalado. Quem, entre todos aqui, corrige instintivamente a pequena desordem? Sempre a mesma mão. A sua mão. Ela fechou os olhos por um segundo e os abriu novamente, e eu vi, para minha tristeza, que ela tinha coragem. O aviso, disse Graves com pesar. Você o escreveu. Sim, disse Poirot antes que ela pudesse responder. Em letras maiúsculas impressas para disfarçar uma caligrafia impecável, na luva da mão direita, para evitar as pequenas rugas da pele. Ele tocou a luva creme virada para cima, com o polegar cinza. Grafite no polegar, do próprio lápis que você carrega. Você cortou o canto 2 vezes com sua ferramenta particular. A rebarba na ponta direita da meia-lua a marca tão seguramente quanto a marca do fabricante. Depois você a queimou, mas o fogo é um mau guardião. Guardou um pedaço para nós. Célia não olhou para Poirot nem para Graves, mas para a própria ferramenta, aberta sobre o papel como um pequeno animal dissecado. Vocês teriam encontrado, se não por aqui, por outro caminho, disse ela, como se estivesse se dirigindo ao objeto, não a nós. A voz de Rivers, áspera e com uma espécie de pena relutante, interrompeu. E a bolsinha no chale da cantora? Um truque muito bonito, disse Poirot virando a cabeça. Uma bolsinha roxa com forro violeta, com um perfume que combinava com ela. Pó facial para completar a culpa de uma mulher. Estava tudo pronto no bolso. No momento em que as luzes se apagaram, quando Mademoiselle Lorraine reclamou de corrente de ar e se mexeu, a mão direita da senhorita Bannister, já ocupada à mesa, deixou-a cair onde seria encontrada. O selo do superintendente depois? Mais uma cena para o drama. Se a pedra dentro era de pasta ou verdadeira, pouco importava para ela naquele momento, pois o jornal já estava guardado onde ninguém procuraria, dentro de uma ferramenta de guarda que só ela provavelmente carregaria. Mas como ela é meticulosa, aprimorou sua ilusão no escritório, por acordo ou por oportunidade, para que persigamos fantasmas pela plataforma e deixássemos o verdadeiro ladrão aqui, sereno. É possível que o senhor doutor, com seu sachê que beija tudo com violetas, tenha emprestado um lenço à nossa jornalista, e assim nossos odores dançaram juntos e causaram problemas aos narizes. Mas no fim, o perfume, o desmaio, a foca, são teatro. As sobrancelhas da doutora Hartwell se ergueram ligeiramente. Eu empresto lenços, disse ela secamente. Não roubo joias! Fielding fez uma leve reverência para ela. Nem eu, acrescentou. Confesso apenas curiosidade.
e o fato de seguir o superintendente na esperança de uma coluna. Uma das suas esperanças menos refinadas, disse Lady Ravenscroft com vivacidade. Graves, que ouvira tudo com a paciência de um bulldog, rosnou. E o assassinato, Sr. Poirot? Conte essa parte ao tribunal de forma clara. Os olhos de Poirot voltaram-se para a mesa. Simples, superintendente. Sir Lionel fez o espetáculo desde o primeiro momento. Ele interagiu com a plateia. Gostava de interagir. Colocou a maleta no chão. Deu um tapinha nela, riu. As luzes se apagaram. Naquele crepúsculo comprado, a mão mais próxima, firme após uma centena de pequenas correções, pegou o estilete que estava ali e sabia muito bem onde o coração de um homem se encontra, sob as costelas. O golpe foi para baixo. A senhorita Bannister é um pouco mais alta do que o normal para uma mulher, e o cabo foi limpo, a lâmina deixada como uma pontuação. A maleta foi aberta e seu conteúdo organizado, com o fecho bem ajustado. A cadeira foi posta em posição correta, como ela a colocaria depois de uma reunião. O tinteiro foi endireitado, porque a incomodava com sua pequena tortuosidade. Ela retornou ao seu lugar e voltou a ser eficiente. Apenas a tinta no polegar denunciava que a mão havia se desviado antes, que a luva, que ela usara para escrever anonimamente, ela deixou cair porque não se pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mesmo com método. Célia virou a cabeça lentamente na direção de Poirot. Por quê? Perguntou ela. Diga-lhes o porquê, já que você deve dizer tudo. Poirot ficou em silêncio por um instante. Quando falou, sua voz tinha aquela grave gentileza que eu já havia ouvido nele quando ele estava mais justo. Você não era pago o suficiente para ser dono da sua própria vida, disse ele. Você não era visto o suficiente para ser creditado com as ordens do seu mestre. Ele vivia para a ostentação. Você vivia dos pequenos atos que tornam a ostentação possível. Você pensou, com a estrela posso comprar a liberdade que ele não me concederá. Talvez houvesse mais. Alguma amargura privada, alguma palavra humilhante. Mas é a psicologia que importa. A mente precisa e orgulhosa não consegue perdoar a grosseria e o riso no homem para quem trabalha, e não tolera o acaso. Ela precisa moldar até mesmo o destino ao qual finge obedecer. Uma leve cor voltou ao seu rosto. Ele me chamou de minha maquininha, disse ela e sorriu muito levemente. Ele disse que uma máquina não pede aumento. Disse que eu deveria trabalhar para ele até ter artrite. Eu não gostava de imaginar meu futuro, Sr. Poirot. Então eu providenciei um. E, no entanto, disse Poirot muito suavemente, você arrumou tudo com uma faca. Ela deu de ombros levemente. Eu não tinha uma arma. E na penumbra a gente fica bem calma. Graves deu um passo à frente sem ser brusco. Senhorita Bannister, peço-lhe que me acompanhe. Ela olhou para ele como se o tivesse esperado a vida toda. Um momento. Tirou os óculos, colocou-os cuidadosamente ao lado da tabela de horários endireitada e alisou um canto, como se a estivesse abençoando. Depois virou-se, ofereceu os pulsos sem alarde e passou entre Graves e o sargento. O quarto ficou sem ar até que a porta se fechou. Rivers deixou escapar o ar dos pulmões. Lady Ravenscroft sentou-se subitamente como se seus fios tivessem sido cortados. A bengala da Sra. Blythe bateu 2 vezes e depois cessou para sempre. Yvette, que permanecera imóvel como uma estátua, irrompeu em protestos veementes de inocência e gratidão ao mesmo tempo. O Dr. Hartwell disse, "Você está falando alto", e lhe ofereceu um pequeno gole de algo que a acalmou imediatamente. Fielding, pálido e com uma aparência um tanto doentia para um homem que fizera uma piada, guardou seu caderno e não olhou para Poirot. Larkin, feroz e abalado, segurou a porta como se jamais permitisse que algo tão vil quanto um assassino a abrisse novamente. Billy, o menino abençoado, olhou para a estrela como se fosse um ovo de dragão. Poirot ergueu a joia mais uma vez, examinou-a e entregou-a a Graves com uma pequena reverência. "Para o livro Razão, superintendente."
Graves aceitou a proposta com seriedade. Para constar no livro Razão, disse ele, e para dar uma longa instrução aos meus homens sobre como lidar com damas que desmaiam. Sr. Poirot, muito obrigado. Poirot inclinou a cabeça. Não é nada. É ordem. Ele olhou para a mesa, para a cadeira, para o tinteiro, todos agora em seus devidos lugares, e esboçou um pequeno sorriso melancólico. Mas não a ordem que a senhorita Bannister desejava. Há uma diferença, entende? Entre a geometria das coisas e a geometria do coração. Pode-se alinhar cadeiras e livros. Não se pode alinhar vidas sem que a linha se torne uma faca. Mais tarde, quando o salão real se esvaziara do pesadelo e voltara a ser apenas um quarto, e estávamos prontos para partir, ele pegou meu braço. A estação, além de nós, exalava vapor e cheiro de ferro como antes. O grande relógio monstro inocente se aproximava de mais 1 hora. Poirot, eu disse, você percebeu desde o início? Eu vi, disse ele, que alguém havia arrumado o que deveria estar desarrumado. Senti o cheiro de violetas que estavam por toda parte, e em lugar nenhum. E ouvi na minha cabeça um lápis riscando dentro de uma luva. O resto, meu amigo, foi paciência. Para fazer um assassino se revelar, basta mexer um pouco num cronograma e esperar que a alma o corrija. Ele olhou para o bigode com carinho e o ajeitou por um fio de cabelo. Meia-noite é um momento ruim para melodrama, acrescentou. Mas é excelente para as células cinzentas. Vamos, Hastings. A noite foi longa. Encontraremos um chocolate quente. A ordem foi restabelecida.